Oi, gente, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô muito bem, obrigada. Não liguem para minha voz. Tá tarde, tá bem tarde aqui. Então tô fazendo esse vídeo, essa leitura com muito carinho para vocês. Então a voz do dia já foi embora, mas hoje seguimos firmes aqui na leitura da palavra de Deus. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre justiça. Justiça divina, sabia? Às vezes a gente ouve aquelas coisas, né, aqueles comentários, olha, a justiça de Deus, a justiça dos homens, elas falham, mas a justiça de Deus não. E às vezes dá um medo na gente, né? O que isso quer dizer? E hoje eu acho que tem um tema bem legal para a gente falar um pouquinho, a gente vai ler sobre isso aqui no livro de Salmos. Se você está chegando agora, a gente está fazendo a leitura aqui do livro dos Salmos. Você é muito bem-vindo. Considere inclusive se inscrever aí no canal, ativa o sininho aqui, ó, para que você não perca as próximas leituras. Tá sendo um tempo bem gostoso aqui ler a palavra do Senhor, é uma leitura leve. Aqui não é um canal de estudos teológicos profundos, sabe, gente? Eu costumo falar isso porque às vezes as pessoas pensam que ler a Bíblia é uma coisa super difícil, né? E se a gente tentar entender com a nossa cachola aqui, ó, realmente não vai dar muito certo, não. A gente precisa muito da ajuda do Senhor, do Espírito Santo, para a gente entender o que Ele quer falar para nós. E você é o meu convidado para estar nessa jornada diária comigo. Todo dia nesse horário a gente tem esse encontro aqui. É vídeo rápido, onde a gente tira uns minutinhos ali do dia para a gente dar uma refletida na Bíblia, é só um capítulo só. E depois eu faço alguns comentários, tiro algumas lições daquilo que de repente me chamou a atenção, sabe? E você pode também aprender aí onde você estiver, tá bom? Mas antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele fale com a gente, nos dê sabedoria, que Ele abra o nosso entendimento, né? Para que a gente não tenha um entendimento humano, assim, terreno dessa terra, né? Mas que Ele mesmo fale no meu coração e no seu a respeito disso. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, e quero entregar, Pai, esse tempo em suas mãos, que o Senhor fale com a gente, fale conosco sobre esse tema, sobre a justiça do Senhor, abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem, e peço que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, que a Tua palavra nos transforme totalmente, nos dando corações transformados, melhores, corações obedientes, amorosos, ensináveis. Ó Deus, nos transforma. É o que eu peço ao Senhor humildemente e te agradeço já por esse tempo em nome de Jesus. Amém e amém. Palavra de Deus então, minha gente, Salmo 58, vai lá, pega a sua Bíblia ou dá uma olhada no seu celular, aplicativo, nos apps de Bíblia, dá uma olhadinha lá, se for o caso, pausa o vídeo, tá? Volta aqui. Mas se você não tiver como, me ouça, mas quando chegar em casa, leia a Bíblia, tá? Esse é o combinado aqui de todos nós, de lermos a palavra do Senhor. Então, hoje aqui na palavra de Deus, em Salmo 58, a Bíblia ela vai falar bem assim para nós. Ó poderosos, por acaso falais com justiça? Ó filhos dos homens, julgais com retidão? Não, pelo contrário, tramais maldades no coração, fazei pesar a violência das vossas mãos sobre a terra. Os ímpios se desviam desde o ventre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os seus ouvidos. De modo que não ouve a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito em encantamento. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, Senhor, arranca os caninos dos leões. Sumam-se eles como águas que se escoam, sejam pisados e murchem como a relva macia. Sejam como a lesma que se derrete e se vai, como a criança abortada que nunca viu o sol. Que ele arranque os espinheiros antes que cheguem a aquecer vossas panelas, tanto os verdes como os secos. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os pés no sangue do ímpio. Então os homens dirão, certamente há uma recompensa para o justo, certamente há um Deus que julga na terra. Eu achei esse salmo um pouco pesado, gente, confesso para vocês. Quando a gente vê o salmista aqui, ele falando, né, ele
declarando, trazendo assim sobre a questão da falta de justiça ali das pessoas, dos poderosos, por exemplo. Ele parece que deseja assim uma justiça tão rápida, né? Ele fala, é mais ou menos como se ele falasse: Senhor, faz isso, 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 isso. E aí no final ele fala assim: o justo se alegrará quando vir a vingança, né? Parece que ele tá lavando a alma da gente, falando tudo que a gente gostaria de falar, né? Senhor, faz isso, 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 isso. E olha, Senhor, o justo, faça isso, Senhor, faça com que ele se alegre na vingança, né? Não sei vocês, mas eu peguei o texto bem dessa forma. Mas quando eu tava lendo isso aqui, gente, o que, assim, me chama a atenção, obviamente, o primeiro e o último versículo, né? O primeiro que me fala, quando ele fala assim: ó poderosos, por acaso falais com justiça? Isso é importante a gente falar, porque muitas vezes Deus ele dá uma graça, vamos dizer assim, né? Um dom para que uma pessoa ela se torne conhecida, ela tem uma posição de influência, ela alcança muitas pessoas, ela fala para muitas e muitas pessoas e ela não usa dessa influência em favor da justiça. Quantas causas que a gente vê, né, por exemplo, dos órfãos, crianças, né, enfim, das minorias, pessoas sofrendo com violência de várias naturezas, sabe? E quando eles recorrem à justiça, né, enfim, parece que a justiça ela é cega. Quando vai recorrer a ser uma pessoa que seja famosa, é mais ou menos assim, o famoso só vai pegar aquela causa para multiplicar, para trazer, né, o conhecimento do público se também for favorável a ele, porque se não for ele não vai porque ele não quer se manchar, sabe? É mais ou menos assim, eu quero ver você bem, mas não tão bem quanto eu, sabe, gente? É duro dizer isso, mas aqui quando o texto ele me fala assim, ó poderosos, me lembrou um pouco isso, sabe? Me lembrou aquela, principalmente assim no meio gospel, em que o artista, enfim, a pessoa que fala, o pregador, ele tem, assim, um poder, tá, entre aspas, tão grande de usar sua influência para trazer a justiça de Deus, a mensagem de Deus, fazer justiça para as pessoas, e muitos se calam porque estão entregues a um sistema, e claro que essas pessoas não querem perder esses benefícios. Então, quando nós lemos aqui no Salmo 58, ó poderosos, por acaso falais com justiça, ó filhos dos homens, julgais com retidão? Aí ele continua: não, não. Pelo contrário, tramais maldades no coração. E por aí vai. Então, é mais ou menos assim. A gente às vezes acha que a nossa justiça ela é justa, né? Mas ela não é, gente. A gente precisa, assim, se a gente crê no Senhor, tá? Porque esse texto, essa mensagem, a Bíblia, né? É para quem crê em Deus ou quer se aproximar do Senhor. A gente precisa entender que Deus é o justo juiz. Ele não perde o controle de nada. Ainda que a gente não tenha muitas das respostas que a gente gostaria de ter. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo outro? A gente precisa confiar nessa justiça do Senhor, sabe? Deus ele não perde o controle de nada. Mas é interessante quando a gente olha isso daqui, porque aqui o salmista, né, parece ser Davi quem escreveu aqui, não tenho certeza. Me parece que assim, ele reconhece o salmista, tipo, o poderoso ele tem o poder de fazer o bem e não faz. E aí parece que a maldade ela é tanta, né, ela se prolifera assim de um jeito que a gente fica assim tão revoltado, a gente fica indignado em ver as coisas caminhando por onde elas caminham, que a gente realmente quer desejar uma vingança, sabe? Tipo, Senhor, faz isso, porque olha, quando a justiça vier, eu vou me alegrar, e como ele fala aqui, né? Lavará os pés no sangue do ímpio, né? Tipo, quando esse dia chegar, eu vou estar bem feliz, né? Mas assim, o que eu quero dizer para vocês, que o ser humano, ele tem sede de justiça, todos nós temos, gente. Todos nós temos, com a gente mesmo, com pessoas que nós amamos. Faz uma injustiça para um filho seu para ver, para um marido, para sua esposa, alguém que você ama muito, né? Vê uma injustiça acontecer na vida deles, o que você vai fazer? Você vai tomar as dores. Mas aqui a palavra ela fala para nós aqui no 11, então os homens dirão, certamente há uma recompensa para o justo, certamente há um Deus que julga
na terra. E é esse o lembrete que eu quero deixar para mim, para você, de que se você está buscando ao Senhor, se você é uma pessoa justa, e quando eu falo justo, eu não estou falando que você só faz coisas certinhas, né? Mas você está procurando caminhar com Deus, você está procurando ter uma vida com Cristo, porque nós somos, assim, justificados ali pelo sangue de Jesus, né? Se você está tentando ser essa pessoa justa, caminhar nessa justiça, a gente pode crer que o Senhor ele vai agir com recompensa sobre nós, sabe? E também assim, né, gente? Nós não estamos esquecidos, assim, diante dos olhos do Senhor. Muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo e parece que Deus, assim, esqueceu da gente, né? A gente pensa, assim, que Deus não está fazendo nada no presente, nem vai fazer no futuro, porque a causa é perdida, e não é. A gente tem que ter essa certeza no coração de que Deus, ele é um Deus justo, ele ama a justiça, e, gente, a justiça de Deus está tão acima de qualquer pessoa, de qualquer coisa, de qualquer entendimento. A nossa mente nunca vai conseguir chegar no entendimento do que é a justiça divina. A gente nunca vai saber o que é isso. Mas a gente pode confiar na certeza de que Deus, ele tem o mundo aqui, ó, nas suas mãos. Ele controla tudo, ele segura tudo. E nós não estamos esquecidos. E se a gente precisa que ele venha agir com justiça em nosso favor, os seus filhos amados, né, os filhos do Senhor, vocês podem ter certeza que Deus, na hora certa, ele vai agir. Então, essa palavra, de repente, para você que está achando que Deus, assim, se esqueceu de você, que Deus não está fazendo justiça, pode ter certeza que ele está. Mas muitas vezes não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina. Porque, como eu disse, às vezes o nosso conceito de justiça é isso aqui, ó. Sabe? É muito isso daqui, gente. É muito limitado. Mas o de Deus é isso aqui, ó. É gigante. É uma visão muito ampla. É muito acima de qualquer entendimento. E eu acho que a gente pode aprender hoje na palavra de Deus essa lição, realmente, sabe? Se você é uma pessoa que um dia Deus te colocar numa posição de influência para alcançar muitas pessoas, use da sua influência para falar da justiça, para ser uma pessoa justa, para que o nome de Jesus seja glorificado, sabe? Agora também, se você é uma pessoa que está esperando do Senhor ali uma justiça, creia como no versículo 11, há uma recompensa para o justo, certamente há um Deus que julga na terra. Gente, Deus não perdeu o controle da sua vida, da minha vida, da sua família, da minha família, do que acontece no Brasil, do que acontece no mundo. Deus não perdeu o controle. Então, se você é uma pessoa que está se achegando ao Senhor, está tendo contato com a Bíblia agora, está querendo conhecer Jesus, ama Jesus, ou quer conhecer mais sobre Jesus, se simpatiza por Jesus, essa palavra é para você. E a gente precisa compreender, a gente precisa caminhar todo santo dia debaixo desse livro aqui, para que a gente não caia, sabe? Não caia com o mundo, para que a gente não seja destruído pelas coisas que estão sendo ensinadas aí fora, para que a gente não seja engolido pelos caminhões de notícias ruins que nos sobrevêm todos os dias, que nos faz até pensar que Deus não é mais justo, que Deus nunca foi justo. Não, gente, o nosso coração, igual no vídeo anterior que nós lemos, nosso coração tem que estar firmado aqui, ó, nesse livro aqui. Senão a gente não vai conseguir ter fé suficiente para a gente enfrentar as coisas que a gente precisa enfrentar enquanto ainda estamos aqui. E é essa a mensagem que eu deixo para você. Analise na sua vida, de repente, alguma área, alguma coisa que para você, de repente, Deus, assim, não vai fazer justiça, que você está esquecido, você acha que Deus esqueceu e Deus não está fazendo justiça. Apresenta essa área para o Senhor e creia que Ele tem o controle absoluto da sua vida, tá bom? Se essa palavra fez um sentido para você, se te abençoou, curta o vídeo, compartilhe com alguém e continua aqui na leitura. Não abra mão desse tempo.
é muito importante e vai fazer toda a diferença na sua caminhada de fé. Amém? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.